Vocês querem que repasse o tempo? São os mesmos tempos de todos os debates. Aí vocês quem sabem se acham necessário. Começa com 2 minutos, 1 minuto de novo, aí para, né? Não, Depois aí tem mais uma tréplica. É uma tréplica de cada um, aí encerra, depois volta com a outra 2 minutos. pessoa. É. Aí no começo também tem aqueles 30 segundos para organizar as ideias, passar por um papel se quiser, enfim. Os temas que o grupo de vocês já utilizou foram os temas 2, que é a legalização das drogas, 3, que é estado mínimo, 5, que é sistema de cotas, e 8, que é eutanásia. Então, se cair esses, eu sorteio de novo. Caiu 9, que é medidas protecionistas. Quem cair aqui é a favor e começa, como sempre. Vinícius é a favor e começa. Está aí também? Tá. Deram uns 30 segundos, pessoal. Vamos lá. Vinícius, você inicia com 2 minutos a partir de agora. Beleza. Bom, eu sou a favor das medidas protecionistas, porque, especialmente, eu creio que isso protege o nosso capital, protege o nosso país, protege o nosso Brasil, nossa economia. E, nesse sentido, só para explicar um pouquinho, né, o que é essa ideia de protecionismo, de medidas protecionistas, é a ideia de que existe um alto imposto para mercadorias estrangeiras, no sentido de que fortalecendo as mercadorias nacionais, né? Então, nesse sentido, creio eu que essa é a melhor medida para que a gente consiga construir um país forte, visando tudo que já aconteceu, talvez um pouco da China, um pouco de outros países, onde eles fizeram muito disso e depois conseguiram expandir mais para frente, abrir o mercado lá na frente, mas primeiro eles se construíram, eles foram bastante nacionalistas nesse sentido. Então, pensando na nossa economia, pensando naquilo que a gente pode fazer, ainda mais com alta de tantas coisas, tipo dólar e tantas outras coisas que têm acontecido no nosso país aqui, a gente sofre bastante, especialmente porque ninguém valoriza a nossa mercadoria, né? Então, por isso, nesse sentido, as medidas protecionistas são importantes para o nosso país, para o nosso Brasil, visando a qualidade dos nossos produtos, até visando investimento do próprio país, dentro do próprio país, porque hoje os brasileiros investem em outros lugares que não no próprio país, especialmente por taxa de juros, imposto e tantas burocracias que a gente tem aqui. Então, visando a economia, visando esse papel de cuidado em relação ao próprio brasileiro, creio que esse é um bom tempo, é um bom momento onde a gente consegue controlar tudo isso e aumentar as expectativas aí do brasileiro em relação à parte financeira. Agora, Caio, você tem 1 minuto de resposta, 1 minuto a partir de agora. Certo. Segundo o livro A Riqueza das Nações, né, que é o pilar do liberalismo econômico, de Adam Smith, a gente, como país ou sociedade, nunca vai produzir em casa aquilo que a gente pode comprar mais barato lá fora. A lei de mercado, ela impera. Geralmente, ela tem a capacidade melhor de eu saber, na ponta, o que eu preciso, do que um governo central ou alguém, algum burocrata, enfim, uma pessoa que está tem que tomar diversas áreas para falar o que eu, como sociedade ou pessoa física, preciso, certo? Se fosse assim, a gente não teria acesso à tecnologia do mundo inteiro de ponta. A gente não sei qual a idade do Vinícius, mas chegou a ter aqueles telefones da Positivo que tinha aqui, né, no Brasil, antes da gente poder importar a parte de fora da abertura do capital com Collor, a parte da telefonia, enfim. O Estado, óbvio, ele tem que referendar, dar justiçamento para que a lei do mercado impere, para que ela funcione. Esse é o papel do Estado, não tomar conta do mercado. Vinícius, agora você tem 1 minuto de tréplica, 1 minuto a partir de agora. Eu creio que a perspectiva do governo não é simples do controle em si, mas visando a oportunidade especialmente para os microempreendedores, né? Então, pensando numa economia onde a gente precisa se desenvolver, especialmente tecnologia. Quantos anos atrás, em algumas décadas passadas, nós perdemos pessoas brilhantes para investimentos de fora porque o Brasil não investiu nele mesmo.
Então, a gente perde capacidade, perde a identidade, perde tudo que a gente tem de inteligência e sabedoria para outros países por causa de investimento. Se o Brasil investisse nele mesmo e não tivesse todos esses tipos de corrupção, se a gente não conseguisse controlar algumas coisas, com certeza a gente estaria muito melhor. Então, acho que nessa perspectiva de medidas protecionistas, a gente precisa fazer, porque a gente precisa investir na gente mesmo. A gente começa a investir em outras pessoas que não são daqui, ou outros investem nessas pessoas que são os brasileiros. Então, a gente perde potencial, perde capacidade, especialmente tecnológica. A gente vê isso em outros países como a China. Tempo, Vinícius. Agora você tem 1 minuto de tréplica, Caio, e a gente encerra essa parte. Tá. 1 minuto a partir de agora. Eu acho que a gente já tentou, né, essa nacionalização, essa centralização no Brasil, começou com o JK, né, depois foi estendida com a ditadura militar e não deu certo. Hoje a gente tem um nível de bem-estar social menor do que a gente teve no século XX. Tentando essas medidas à torta direita. A gente tem tentado medidas de abertura de mercado a partir dos anos 90, mas por mais de 30 anos a gente fez isso que você está falando e não deu certo. Né? Tem alguns resquícios que existem até hoje, como a Zona Franca de Manaus. Deu certo? Não deu, porque a lei de mercado é mais importante do que a vontade do outro. Se o produto ficar mais caro, se ele sai de Manaus, vai competir com o produto da China para chegar até o escoamento em Santos e passar toda essa malha ferroviária, hidroviária do Brasil que não existe, ele não vai ficar viável. E a pessoa não vai comprar o mais caro, e não vai comprar o mais caro ainda pior. Então, assim, não tem como, a lei do mercado ela impera. E por outro lado, se a gente pensar única e exclusivamente pelo bem-estar social, a pessoa quer ter uma melhor condição de vida, não importa da forma que é. Se for pelo mercado, se for pelo governo, e hoje em dia a gente tem a noção melhor que é pelo mercado. Mas se fosse pelo governo, não teria nenhum problema. Ok. Eu quero. 30 segundos. Vamos lá. 2 minutos valendo a partir de agora. Vamos lá. Não é pela boa vontade do padeiro que a gente tem pão todo dia, certo? É porque tem um mercado querendo pão. Se não tivesse o pão, se não tivesse mercado, o padeiro não faria pão, ele não é bonzinho, certo? Então, partindo desse pressuposto, para a gente chegar nesse nível de países como você falou, é difícil a gente importar alguma coisa e colocar no Brasil, porque é um país muito desigual, pobre, né? Tem várias dificuldades que só o liberalismo pode tirar ele dessa parte para tentar ficar mais estatizante, para tentar ficar mais protecionista. Por exemplo, países como os países nórdicos, eles são têm bastante protecionismo. Mas por quê? Em algum momento da história, eles conseguiram fazer com que o seu capital privado, o Estado não produz dinheiro nenhum, né? O Estado não tem empresa, não tem nada. O Estado, o que o Estado precisa? A iniciativa privada faça o bem de consumo, com isso, aumente o consumo da população, eles consigam contratar pessoas, essas pessoas recebam um salário e o governo tribute. A partir desses tributos, o governo tem dinheiro para fazer o que ele quiser. Agora aqui, a gente tem uma Constituição paternalista que dá direitos, à torta direito, vamos fazer tudo vale, tudo pode, vou te dar, mas na prática a gente não tem, porque a conta não fecha. E se a conta não fecha, não tem almoço grátis. Então não tem como a gente resolver isso de forma, pensando que quanto mais a gente restringir, melhor. Então tá errado. Não, tá errada a fórmula. Tá errada a fórmula de tentar fechar mais. A ideia é abrir mais. Justamente por isso que a gente não consegue ter mais dinheiro. Uma vez, num segundo momento, colocando o Brasil em pé de igualdade com países como você usa de comparação, a gente pode pensar em fechar um pouco mais o mercado, né? Fazer lei antitrust, anti-dumping, anti-hold, enfim, todas essas coisas que são importantes. Não estou falando que não são importantes, não podemos deixar produzir cartel, mas os maiores produtores de cartel é o próprio governo, né? Com a aviação, com o sistema de telefonia, enfim, rodovias, concessões. O governo é o produtor maior de monopólio, mais do que o mercado. Certo? Então, nesse quesito, eu acho que precisa de uma evolução do mercado para depois chegar nesse ponto que eu também acho válido, né? De fechar um pouco o mercado e proteger o próprio país. 1 minuto de resposta, Vinícius, a partir de agora. Vou tentar rapidamente falar sobre o que aconteceu no final. O problema é que a gente citou o que aconteceu lá atrás. O problema é que não foi feito direito, nem no tempo certo, né? Com as mentalidades formadas, nem bons gestores conseguiram fazer tudo isso. Então, a gente comparar o que aconteceu lá atrás com o que a gente pode viver hoje, são completamente argumentos diferentes. Você falou sobre o pão, né? Cadê o pão? O pão vem da onde? Produtos brasileiros, a gente fabrica todas essas coisas, a gente produz tudo isso. Então, como que a gente vai exportar diversas coisas? A gente faz todo esse tipo de material, a gente tem isso no nosso país, fácil acesso, a gente só não usa, ou a gente exporta demais,
porque não tem as ferramentas certas para isso, porque não foi investido para que isso acontecesse. A gente fala Estados Unidos. Estados Unidos é um dos mais protecionistas possíveis. Eles conseguiram se proteger e mesmo assim conseguem abrir o mercado. Então, se a gente for pegar um exemplo, a gente pode usar o próprio Estados Unidos, que se protege ao mesmo tempo, e o Brasil sente bastante por isso, mas também abre o mercado capital. Mas ele investiu corretamente o que ele precisa. Tempo, Vinícius. Caio, 1 minuto de tréplica e depois o Vinícius encerra com 1 minuto da tréplica dele. 1 minuto a partir de agora. Eu gostaria de saber quais são os números que o Vinícius usou para achar que o pão vem do Brasil. Pô, é trigo. O Brasil não tem produção de trigo. Né? O Brasil produz cana-de-açúcar, para fazer o álcool, e nem isso a gente é autossustentável. O Brasil produz o tabaco, que também não é útil, a gente manda para fora. O que mais? A gente tem de matéria-prima soja, não tem trigo, o pão vem de fora. Se não abrir o mercado, o pão fica caro e você não come pão, ninguém come pão. Se tiver que produzir trigo, se fosse barato produzir, se todos os países conseguissem produzir tudo, a Suíça não está fazendo só chocolate. Tem que vender o que você tem para poder comprar outras coisas. Esse é o caminho. Inclusive, você fez a comparação com os Estados Unidos. É difícil. Da mesma forma que você falou que é difícil eu voltar no tempo, é difícil você comparar os países em pé de igualdade. Não dá para você trazer para a realidade dos Estados Unidos para o Brasil, como eu te disse, um país muito desigual. Né? Mesmo porque é como se você fizesse um transplante sem fazer compatibilidade. Não tem como. Né? O Brasil é um país único, com características únicas. Se não abrir o mercado, vão continuar do jeito que a gente está. Tentamos isso durante 50 anos. Não deu certo. Vinícius, última tréplica, 1 minuto a partir de agora. Muito bem, sobre o site, né, a matéria que fala sobre isso, o próprio site do governo e outras mentalidades dizem que a gente produz mais de 6 milhões de toneladas de trigo, então com certeza tem pão suficiente ou trigo suficiente para a gente poder alimentar o Brasil. E a gente pensa de novo, né, mentalidade de lá atrás, não tem como a gente comparar realmente, mas os Estados Unidos ele já tinha tudo isso, ele já conseguiu se proteger lá no começo. O Brasil já estava no meio do caminho e tentou se proteger de formas erradas, com pessoas erradas fazendo tudo isso. Então não tem realmente como comparar. Mas agora a gente tem as ferramentas, a gente tem essa liberdade, a gente tem essa autonomia de poder ver o que já deu certo e poder fazer no próprio país para que a gente comece a se desenvolver. Hoje a gente fala, vamos abrir tudo. Mas, cara, e o próprio brasileiro faz como? Só a elite vai conseguir comprar essas coisas ou ter acesso a esse desenvolvimento. Se a gente não se protege, a gente fica cada vez mais pobre. Então, quando a gente percebe, não tem almoço grátis, claro que não, mas a gente precisa trabalhar para ter esse almoço. E hoje a gente não tem isso. Então, como a gente fala de protecionismo, a gente precisa que o pessoal trabalhe e que a gente precisa proteger esse povo todo. O tempo, Vinícius. Caramba. Parabéns aí, pessoal. Pô, foi bom, hein, velho? Foi bom, hein? Muito bom mesmo. O seu tema era mais difícil, né, velho? Esse era mais difícil pra você, né? Mano, é horrível falar sobre muito isso, difícil, cara. Era mais difícil. Se eu pegasse, ia ser mais difícil mesmo. Mas foi muito bom mesmo. Eu não tenho nem tantas considerações a fazer, porque realmente vocês não deram nenhuma brecha, assim, muito grande para realmente o outro utilizar.